Abra sua Bíblia, livro de Salmo, de número 105, e a gente fica constrangido daquilo que Deus é, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E nós louvamos a Deus porque um dia é muito pouco para agradecer a Deus. Um culto é muito pouco para agradecer a Deus. Mas é um dia que nós podemos relembrar do quem Ele é, o que Ele faz e que Ele quer continuar realizando através do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia. Eu quero refletir com os amados irmãos um tema com imperativo, com uma ordem: decida ser grato. Decida ser grato. Decidir ser grato é uma decisão, é uma escolha. E muitas pessoas, poucos agradecem. O Salmo de número 103, Salmo de número 103, de 1 a 5, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, que cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como o da águia. Amém. Deus, nesta noite, neste dia de gratidão, podemos relembrar tantos benefícios que o Senhor tem dado a nós. Por isso, Deus, estamos aqui rendendo graças ao Senhor, ouvindo testemunhos extraordinários quando nós desfrutamos da Tua presença. Ó Deus, que possamos nessa noite tomar uma decisão durante toda a nossa vida, ser grato. Em nome de Jesus, amém. É um salmo bastante conhecido, é um salmo que fala sobre a misericórdia de Deus, e se não for a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Se não for a bondade de Deus, nós não estaríamos aqui. Então, ser grato é muito pouco daquilo que a gente pode oferecer. Ser grato a Deus, o nosso desafio é poder colocar a nossa vida por completo nas mãos dEle. Deixar que Ele nos conduza, deixar que Ele nos mostre, que Ele nos use para o louvor da sua glória. Ser grato é mais do que um simples gesto ou sentimento momentâneo, mas é um sinal de obediência que nos proporciona viver em conexão com a bondade de Deus, porque em todo tempo nós somos desafiados a ser gratos a Deus, e Deus, pela sua bondade, pela sua grandiosidade, coloca pessoas ao nosso redor, que também nós devemos agradecer. A bondade de Deus é tão grande que ela expande para as pessoas que estão ao nosso redor, e Deus nos revelando que Ele é Deus, que o nome dEle deve ser exaltado, que a nossa gratidão a Ele deve fazer parte do nosso vocabulário, do nosso viver, do nosso dia a dia, em todo momento da nossa história. Independentemente das circunstâncias, nós precisamos ser gratos ao Senhor. Em um mundo que nos incentiva a reclamar e desejar mais, optar pelo contentamento é uma decisão que pode transformar a nossa vida. E essas palavras nos lembram que ser grato é um exercício espiritual, que o salmista relata nesse texto. É uma escolha de reconhecer tudo que Deus faz, tudo que Ele está fazendo e tudo que Ele fará por nós. Quando decidimos ser gratos, nós estamos alinhando a nossa visão com aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz, pela sua soberania. Quando nós aprendemos a ser gratos, nós reconhecemos que toda a nossa história, tudo aquilo que nós ouvimos aqui, todos os testemunhos, e certamente muitos testemunhos poderiam ser dados,
mas o tempo é pouco, mas é por isso que a nossa vida deve ser uma vida de gratidão a Deus, até em meio às adversidades. E por que ser grato? Por que ser grato é importante? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 18, nos ensina que a gratidão, ela nos coloca em harmonia, diz o texto, em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão, ela nos coloca em harmonia com a vontade de Deus, ela nos livra do peso da murmuração, ela renova a nossa esperança e nos aproxima do coração do Pai. No entanto, ser grato não significa ignorar os desafios ou fingir que tudo está bem, mas é reconhecer que Deus está no controle, é reconhecer que tudo Ele faz é perfeito, e tudo que Ele é perfeito em toda a sua história, em toda a sua soberania, reconhecendo que Deus é soberano e está presente em cada detalhe da nossa história. O apóstolo Paulo, que também nos ensina que mediante as perseguições, mediante a fome, mediante as prisões, nos dá um exemplo poderoso de gratidão lá em Filipenses 4,13. Quantos não conhecem Filipenses 4,13? O que diz lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? No versículo 12 ele dá a razão, porque ele sabe passar necessidade, ele sabe ter fartura. E quando nós somos gratos ao Senhor, em toda circunstância, a nossa gratidão deve ser somente ao Senhor. Quero dar 4 passos para você cultivar a gratidão. Primeiro, liberte-se da murmuração. Primeiro passo, liberte-se da murmuração. A murmuração nos afasta de Deus, e é chato gente que murmura o tempo todo. Às vezes eu tenho medo, eu conversando com um amigo essa semana, eu tenho que arrumar um jeito de tentar perguntar às pessoas, que a gente chega, fala, e aí, tudo bem? Eu estou com trauma de perguntar, está tudo bem? A pessoa, não, está horrível, está difícil, está uma luta, e eu falei assim, eu não sei como começar mais a conversa. E aí uma pessoa fala assim, por que você não faz igual o pastor Edelto? Que alegria te ver. Não vai adiantar a pessoa, o senhor está alegre, mas eu não estou, e vai entrar no assunto. Não tem escapatório. Mas quando nós precisamos, meus amados, de reconhecer que a nossa gratidão a Deus liberte da murmuração. Coloca para a gente aí, Filipenses 2, 4 a 16. Olha o que desafio que Paulo deixa para nós, Filipenses 2, versículo 14 ao 16. Olha lá. Não, vamos ler, essa vamos ler. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Troque as reclamações, as murmurações por louvor. Reconheça que cada dia é uma oportunidade de ver a bondade de Deus em ação. Então, o primeiro passo, liberte-se da murmuração. Vamos dizer? Liberte-se da murmuração. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí. Liberte-se da murmuração. Fala para você. Segundo passo, treine sua alma a reconhecer a bondade de Deus. O salmista, ele nos dá um exemplo poderoso, no Salmo 103, no verso 2, ele diz assim: bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Treine sua alma, treine a sua vida a reconhecer a bondade de Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais.
diariamente, faça uma pausa para refletir sobre as bênçãos de Deus que você recebeu. Você já levantou, você acordou, você respirou, você se alimenta, você tem um trabalho, você tem saúde, temos as adversidades, temos as lutas, mas Deus, Ele providencia todos os meios, todas as formas, porque Ele é Deus, Ele quer que nós venhamos ter um coração grato. Então treine, comece a exercer, ao amanhecer, seja grato ao Senhor. Ao sair de casa, seja grato ao Senhor, comece a treinar isso, comece a treinar a sua alma, a reconhecer que a bondade de Deus, que Deus é bom, sobre as bênçãos que recebeu, como o perdão, como a salvação, como o cuidado do Senhor. Essa prática, ela transforma a maneira como enxergamos a vida. Por isso, pratique, treine sua alma a reconhecer a bondade de Deus. Vou pedir para repetir, não. Terceiro passo: expresse sua gratidão. Gratidão não deve ser apenas sentida, mas também precisa ser demonstrada. Agradeça a Deus em oração e reconheça as pessoas que abençoaram. Coloca para a gente aí Colossenses 3, verso 15. Ele nos orienta, Paulo nos orienta, diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Compartilhe isso, expresse a sua gratidão, escreva um bilhete, envie uma mensagem ou diga pessoalmente obrigado. Pequenos gestos podem impactar profundamente quem nos rodeia. E como nós temos a oportunidade de fazer as coisas simples, objetivas, mas com gratidão. Uma palavra de gratidão, um reconhecimento. Talvez neste dia, não sei se você parou para agradecer por algumas pessoas. Hoje pela manhã eu estava aqui orando, lendo o texto para trazer essa reflexão. Eu comecei a lembrar de nomes. Eu tive que parar porque tive que fazer outras coisas. Tive que parar porque tantas coisas para agradecer a Deus e mandar mensagem para um, mensagem para outro, e eu fiquei, o tempo foi pouco. O dia é muito pouco para reconhecer a grandiosidade de Deus e também valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, com uma palavra de gratidão, com uma palavra de louvor ao Senhor pela vida dessas pessoas e dizer para elas que elas são importantes na sua vida, na sua caminhada. E em quarto e último lugar, aprenda a viver contente, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Contentamento é uma escolha de confiar que Deus está no controle, mesmo quando enfrentamos adversidades. Como Paulo, precisamos declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E como foi falado aqui também, é gratidão nas dificuldades, e a gratidão nas lutas. Ser grato em momento de alegria é natural, mas o verdadeiro desafio é manter a gratidão durante a tempestade. Vamos ver isso lá em Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4. O que Tiago nos encoraja, Tiago 1, versos 2 a 4, diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. As adversidades, as lutas, elas nos encorajam. As provações não são sinais de abandono, mas são sinais de oportunidade, de que Deus vai agir, de que Ele está agindo, e seremos gratos por isso, para crescermos em fé, para crescermos em maturidade espiritual. E ao escolher ser grato, mesmo em meio à dor, experimentamos a paz que só Deus pode dar. Jesus, Ele nos deu o exemplo perfeito de gratidão. Mesmo diante da cruz, Ele agradeceu ao Pai antes de multiplicar os pães, antes de ressuscitar Lázaro
e até mesmo antes de enfrentar o Calvário. A sua gratidão era uma expressão de confiança inabalável na bondade de Deus, porque Deus está no controle. Vários testemunhos aqui, muita dor, muitas dores, muitos medos, muitas preocupações, mas de todas o Senhor nos livrou. Continue sendo grato ao Senhor, confiando no seu poder, confiando no seu agir, porque gratidão é uma escolha diária. Viver de maneira grata é como exercitar um músculo. Quando decidimos ser gratos, o nosso coração se alinha com a vontade de Deus e a nossa perspectiva muda. Passamos a ver não apenas os problemas, mas também as oportunidades de experimentar a sua fidelidade. Porque a verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas de quem Deus é. Porque em todo tempo precisamos ser gratos. Transforme essa prática em hábito diário e veja como sua vida será transformada. Se está frio, não reclame do frio, agradeça pela blusa que você tem. Agradeça pela coberta que você tem. Se está com calor, agradeça, porque você pode se abanar, você tem uma mãozinha que pode se abanar, você pode ser um ventiladorzinho, você tem um papelzinho dentro da Bíblia aí para abanar, ou na sua casa, pode ir para a praia, beleza, eu recebo, abençoa, não é? Agradeça ao Senhor. Temos dificuldades? Temos, mas Deus, Ele é maior do que todas essas coisas, e Ele quer que nós venhamos reconhecer agradecendo, louvando ao Senhor. Que a sua vida, como a do salmista, declare, como diz o verso 2, bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Faça um exercício agora, se você puder fazer agora. Quantos estão com celular aí? Não é possível, né? É melhor perguntar, quem não tem celular? Todos têm celular. Manda uma mensagem para alguém agora. Diga para ele, para uma pessoa, diz, olha, muito obrigado. Diga para ele o seguinte, olha, estou no culto de oração, estou no culto de gratidão, no dia de ações de graças, estou aqui agradecendo a Deus por tudo, e eu estou mandando essa mensagem para você, agradecendo por você. Mande para ele agora, não tem problema não. Eu estou pedindo, se possível. Mande uma mensagem para ele agora de gratidão. Estou no culto de ação de graças, agradecer a Deus pela sua vida, obrigado por você, obrigado pela sua vida. Se você não trouxe o celular, quando chegar em casa, faz isso, ou liga para alguém. Amanhã, pode ser amanhã, sábado, domingo, segunda-feira que vem, terça-feira que vem, até Jesus voltar, seja grato a Deus. Abrace alguém após o culto, agradeça ao Senhor, abraçando alguém como forma de gratidão. Ore com alguém, agradecendo como forma de gratidão. Sirva de todo o seu coração como forma de gratidão. Como diz o salmista, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios.